Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Programa Fala Vereador. Olá, cumprimentos muito especiais para você. Uma nova edição do Fala Vereador. Esse programa está sendo feito para um levantamento dos acontecimentos e das atividades dos vereadores durante o ano de 2022. E hoje aqui temos o prazer de receber o vereador Eduardo Zanata, do PT, Partido dos Trabalhadores, para fazer aqui o seu relatório, né? Eu gostaria de começar, vereador, com o senhor fazendo um resumo daquilo que o senhor entende como foi o trabalho de 2022. Depois a gente entra nos detalhes. Um resumo dos trabalhos na casa, Derival. Primeiro, te cumprimentar, agradecer pelo espaço, papel que vocês cumprem aqui muito importante na Rádio Câmara. E os ouvintes da Rádio Câmara, que a qualidade está sendo reconhecida pela população, isso é importante. Foi um ano de bastante trabalho com algumas pautas principais, e isso veio da própria comunidade. O que eu posso te falar? A Comissão Parlamentar Especial do Transporte Coletivo, onde eu fui um dos proponentes, presidi a comissão, nós entregamos um relatório ao final dos trabalhos, a comissão foi aprovada no plenário, né? Nós tínhamos 90 dias de trabalhos, entregamos ali um pouco mais de 70, um relatório que foi para o Ministério Público, para a Prefeitura e também para a empresa PGTur, e que nós tivemos a notícia até há pouco que o Ministério Público instruiu um processo de notícia-fato a partir do relatório que foi entregue, por causa de um repasse de recurso do município para a empresa. E teve aí um resumão, né, como a gente combinou, teve saúde, nós conseguimos recursos para a saúde pública municipal, com emenda parlamentar. A gente fez uma discussão forte da educação, da defesa dos profissionais da educação, dos especialistas, não só a questão salarial, não só o plano de carreira, mas também para garantir a dignidade no trabalho, garantir estrutura e bastante debate sobre o desenvolvimento socioambiental da nossa cidade. Bom, com relação a esses fatos aqui, a gente vai entrar em detalhes depois, mas eu queria um detalhezinho sobre a questão do transporte coletivo, que eu acho que pouca gente entendeu, e eu confesso que eu não entendi direito o que é que aconteceu. Nós entramos na pandemia, de repente parou tudo. Quando voltou, não voltou, não tem demanda, ou a empresa alega um prejuízo de mais de 1 milhão por mês, enfim. Qual é que seria o que é que a comissão, a CPI, concluiu com relação a isso? O que a comissão ela concluiu? Primeiro que nesse trabalho era um trabalho de comissão parlamentar especial, né? Não tinha o peso de uma comissão de inquérito. A gente ouviu todas as partes interessadas, inclusive a sociedade civil, organizamos uma audiência pública e deu um relatório de 123 páginas. O que acontece? Como você bem disse, a empresa antiga da concessão, a Expressul, ela tinha esse serviço e ela resolveu romper, abandonar o serviço, porque afirmava que não era lucrativo. E acabou deixando, durante a pandemia, a população sem ônibus. E eu ia no supermercado, eu recebi um depoimento de uma senhora que trabalha no supermercado na 4ª Avenida. Ela me puxou quando eu estava entrando, ela falou: vereador, olha só, olha a minha idade. Eu não tenho como vir no domingo ou num dia como hoje, não passo ônibus. Eu não tenho como ir e voltar com motorista de aplicativo, com Uber, então eu tenho que vir de bicicleta. Só que eu não tenho mais idade para isso debaixo de um sol quente ou debaixo da chuva. Então, por que a gente fala que o transporte é importante? Nessa garantia da dignidade. Então, em novembro de 2021, a PGTur, que é uma empresa do Paraná, ela assume esse contrato da antiga Expressul. E vem com um sistema de bilhetagem eletrônico, com ar-condicionado nos ônibus, uma frota atualizada, uma frota mais moderna do que a Expressul tinha. Só qual é o problema? A partir do meio do ano passado, de 2022, começa a reduzir o número de linhas, as rotas e literalmente deixar a população na mão. Até que durante os trabalhos da comissão, a gente pôde ver que a empresa ameaçou abandonar o serviço caso não recebesse recurso público. Só que é bem claro ali o contrato de concessão. Não é permitido subsídio nesse contrato atual.
Então, o que aconteceu? O município recebeu um repasse federal de um recurso que viria para uma política de idoso e resolveu repassar esses mais de 2 milhões e 100 mil reais para a empresa, com a justificativa de que muitos idosos usam o sistema de transporte coletivo e o sistema não poderia parar. Então, foram 3 parcelas. E nós encaminhamos, a partir do relatório, a gente deu um encaminhamento para o Ministério Público, como eu falei, e o Ministério Público, a partir desse repasse, abriu o processo de notícia-fato. Mas o que a gente identificou, Aderbal? A gente pede também transporte integrado, consorciado entre Camboriú e Balneário Camboriú. Não dá para a gente pensar algumas políticas públicas, como saneamento, captação de água e transporte coletivo, nesse caso, sem pensar de forma integrada com Camboriú. O senhor incluiria saúde também nisso? Saúde também. Hoje, Balneário Camboriú é a cidade polo. Sim. O turismo. Porque uma política que não acontece no nosso município vizinho vai afetar a nossa qualidade de vida aqui e afeta a percepção que o turista tem da nossa cidade. Então, a gente vai ter que fazer essa discussão de forma regional. O transporte precisa ser integrado. Aqui na Câmara de Vereadores, é só olhar pelas janelas às 18h30, a gente vê o trânsito na Avenida das Flores todo dia, porque a gente tem um fluxo de pessoas de Balneário Camboriú, no horário de pico, para Camboriú, que virou uma cidade dormitório. E o que prova isso? Que a população de Camboriú está crescendo muito. Por quê? As pessoas estão trabalhando em Balneário Camboriú e Itajaí e elas se deslocam todos os dias para Camboriú. E qual a solução? A gente pode abrir 10 pistas, Aderbal. Não vai resolver. Uma hora vai parar. Então, a gente precisa de um transporte coletivo, eficiente, digno. A gente pede o transporte coletivo integrado e ainda a gente pede que o município tenha uma política clara. E pode fazer como Garopaba, que começou há 2 semanas, tarifa zero. Hoje, o município de Garopaba, se você parar lá, Aderbal, você não paga o ônibus. É todo custeado pelo Poder Executivo. Uhum. Então, a gente pode fazer isso em Balneário Camboriú. Você não acha as realidades muito diferentes, Garopaba e Balneário? Olha, são 2 municípios... Por dimensão, por fluxo, por... Hoje, Balneário Camboriú é uma cidade que é a 2ª menor em território de Santa Catarina. Só Bombinhas é menor que a gente. E o que acontece? Nós temos um orçamento que é um dos maiores do estado de Santa Catarina. O orçamento público para esse ano é de 1,7 bi. O que eu digo assim, as realidades são diferentes. Qual é a similaridade? Garopaba é uma cidade turística como a nossa. É uma cidade do setor de comércio, setor de serviços. A gente tem quase 90%, a gente fala da construção civil, mas se você pega os dados, 90% dos empregos em Balneário Camboriú estão no comércio e no setor de serviço. É prestação de serviço. E assim, a gente tem uma qualidade de vida boa, só que a gente precisa tomar decisão política de viabilizar a cidade para os próximos anos, e quando eu falo viabilizar, a cidade não pode parar, a cidade está parando, e a gente tem recurso para isso, só que a decisão tem que ser política, isso tem que ser colocado como prioridade. A gente precisa garantir faixa prioritária ou exclusiva para os ônibus nas principais avenidas. Pensa eu e você aqui. Vamos dizer que a gente tem um compromisso agora lá na Rua 3000. A gente está no bairro dos Estados. E a gente precisa garantir que um ônibus passando aqui, ele vai chegar a tempo lá na 3000. Se eu vou chegar atrasado, eu não vou usar o transporte. São decisões que a gente vai precisar tomar. Como a gente quer a cidade daqui a 10 anos, 15 anos? Do jeito que está, ela vai parar. Aliás, esse pensamento que o senhor fala em 10, 15 anos já devia ter sido lá atrás, né? Perfeito. Hoje nós já não teríamos tantos... Se bem que é uma questão física. Hoje nós temos 120 mil veículos licenciados só aqui, mais os de Camboriú, mais os de Itajaí, mais os de Itajaí, que trafega aqui, nós vamos 200 mil. Exato. Quer dizer, não cabe, não tem como, não tem espaço para isso. Mesmo que você faça uma avenida em cima da outra, nós vamos ter um gargalo, tem vários gargalos, como temos hoje em vários lugares, até porque os nossos túneis são estreitos. Exato. Outras cidades, Itapema, Barra Velha... outras cidades, os túneis são largos, tem 4 pistas, dá para você manobrar o trânsito de maneira diferente. Ou seja, nós não pensamos lá atrás naquilo que estamos vivendo hoje. Concordo plenamente, mas ainda dá tempo. A gente não pode... Tomara, né? Ainda dá tempo. A gente não pode, eu penso assim, perder a oportunidade que outras regiões do país tiveram e não aproveitaram naquele momento. Tem que começar em algum momento, né? Não dá para ficar esperando. Eu estive, Aderbal, visitando algumas regiões, né, antes mesmo de assumir o mandato, conhecendo algumas políticas que a gente trabalhou aqui. E eu vou te dar o exemplo do Guarujá.
que era uma região em ascensão. Em São Paulo, né? Em São Paulo, com qualidade de vida, aonde o pessoal tinha segunda residência, como muitas pessoas da região tiveram uma segunda residência em Balneário Camboriú. E o Guarujá não investiu devidamente em obras ou numa infraestrutura de mobilidade, uma infraestrutura que conseguisse manter a qualidade de vida e começou a cair. Hoje, Guarujá praticamente saiu do mapa, onde quando você fala em investimento, não tem mais cidade de expressão, referência. Né? Exato. A gente vai falar de outras regiões, como Grande Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, toda aquela região. Então, eu acredito que a gente tem que tomar essa decisão não só para Balneário Camboriú, mas para a região toda, para que a gente, daqui a 20 anos, mantenha o mesmo status que nós temos hoje. Melhor. Bom, nós temos aqui um espaço ainda. Antes, eu perguntei em 15 minutos, mas eu queria abordar 2 temas, que eu acho que o senhor também tem interesse em abordar, que seria a questão dos os catadores de materiais recicláveis. Na verdade, seria esse caso e o da renda básica de cidadania, mas a questão da arquitetura hostil. O senhor fala que é uma iniciativa do padre Júlio Lancerotti, ele definiu isso, que é uma coisa internacional, a linguagem internacional, e isso causa alguns dramas sociais efetivos na cidade. A gente vive esse drama social com ou sem arquitetura hostil, né? Não Exatamente. Queria que o senhor resumisse em 2 minutos. O que eu vou resumir? Passa um pouco por essa conversa que a gente teve de transporte coletivo. Qual que é a cidade que a gente quer? A gente quer uma cidade que ela funcione, uma cidade para as pessoas, uma cidade mais humana. Então, vamos dar um exemplo do morador de rua. Balneário Camboriú, novamente, não é uma ilha. A gente não vive isolado do resto da realidade do país. Então, a gente viu um aumento do número de pessoas em situação de rua, não só em Balneário Camboriú, mas no país como um todo, nas capitais. E é reflexo de uma crise econômica e social. Então, o que a gente quer com o projeto? A gente quer garantir uma política pública que acolha essas pessoas, que dê dignidade e dê encaminhamento. Não é pegando um banco público e colocando um ferro no meio para impedir uma pessoa de deitar ali no meio da noite, no frio, que a gente vai resolver a questão. Não é botando um morador de rua dentro de uma van, como eu recebi denúncia semana passada, agredindo e jogando em outro município, que a gente vai conseguir resolver isso. A gente precisa de uma política pública clara. Ah, mas aí eu escuto uma confusão, Aderbal. Eu já escutei de agente público aqui. Ah, mas são todos dependentes de drogas. Aí é outra questão. Então, a gente tem que ter uma política de tratamento dessas pessoas. Mas a questão é, eu fui eleito para não ficar olhando o bonde passar pela janela como um telespectador. E esse projeto da arquitetura hostil é para a gente discutir Balneário Camboriú a partir de uma perspectiva de cidade mais humana, para as pessoas e para todas as pessoas, tá? Para mim, para você e para uma pessoa que está tentando se recuperar na rua ou que quer sair dessa situação. Bom, esse tema é um tema apaixonante. Sim, precisava de mais tempo. Independente do que se pense Sim. ou se imagine que deva acontecer, é uma discussão que vai longe, Sim. até porque a realidade está na nossa cara. Uma solução tem que ter, uma saída tem que ter. Não pode o problema se eternizar e a gente ficar sempre debatendo e nunca chegar a conclusão nenhuma, principalmente a efetividade da resolução. Ou negar ou fingir que não existe. Não, negar Exatamente. não dá. Negar não dá porque Exatamente. está na cara, você encontra todo dia aí, não tem como você negar. Então é uma questão social grave, que não sei se com ou sem a arquitetura hostil, mas tem que ter uma solução atrás disso. Concordo. Tem que chegar com a conclusão atrás disso, né? Eu até citei um caso, infelizmente, terminando de ir longe, né? O município de origem dessas pessoas, ele podia ser acionado também para saber por que ele não ficou lá, porque muitas prefeituras jogam esse cidadão na rodovia federal e deixa lá. Muitos fazem isso, eu tenho conhecimento de vários, aqui, lá, colar, em suma. Então é um negócio muito ingrato, quer dizer, o sujeito está ali impotente, de repente é jogado dentro de um carro, vai embora, se larga lá num lugar que ninguém sabe onde é que é, nem ele. E aí fica esse drama social gravíssimo, e acontece em outros países, mas aqui, principalmente no Brasil. Queria agradecer, senhor presidente, deixar um minuto final aí para o senhor fazer a sua... Eu que agradeço o espaço sempre, eu sempre falo que a imprensa, né, os comunicadores, e no teu caso, cumprem um papel que é fundamental no período que a gente está vivendo, de promover o diálogo, promover o debate com responsabilidade e compromisso da coisa pública.
E o nosso mandato aqui na Câmara, é o meu primeiro mandato, mas o nosso mandato tem defendido esse tipo de política. Uma política séria, comprometida, que trabalha bastante. Porque eu sempre falo, não importa o espectro político ideológico, o que importa é ter compromisso com a cidade. Aí a gente vai avançar. Então, te agradecer e dizer que eu estou, para a população, eu estou à disposição. Tem compreensões e incompreensões no meio disso, mas faz parte do jogo, né? Exato. Obrigado, vereador Valeu, Eduardo obrigado. Zanata. Ele esteve aqui agora conosco, vereador Eduardo Zanata, na participação desse Fala Vereador, que volta noutra oportunidade. Obrigado para vocês. Você acompanhou o programa Fala Vereador. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.